é uma possibilidade muito grande de nós estarmos aqui hoje, que nós possamos estar pensando nos nossos pastores, nos mentores da casa, que possa estar auxiliando cada um de nós. Também vamos pensar naqueles nossos irmãos que não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos aqui hoje. meus queridos. Não. Eu cumprimentei os desencarnados. Agora eu gostaria de cumprimentar os encarnados também. Meus queridos amigos encarnados. Boa noite, pessoal! Graças a Deus. Eu pensei que eu ia fazer palestra sobre espírito.
desencarnado. Mas está cheio de encarnado aqui também, né? Brincadeira, meus queridos. É sempre uma honra, um prazer e uma alegria muito grande aqui mais uma vez nessa casa abençoada que me recebe aqui com tanto amor, com tanto carinho. Eu me sinto aqui muito à vontade. Se eu pudesse, eu estaria participando dos estudos aqui junto com vocês todos os dias. Né? A gente tem tanta atividade lá no Centro Espírita de Jesus de Nazaré que é impossível estar aqui sempre com vocês. Mas eu me sinto muito à vontade com vocês, principalmente hoje, né? Onde estamos aqui participando dessa 47ª Semana Espírita. Para mim é uma honra, mais uma vez eu digo, estar aqui com vocês. Principalmente no tema da Semana Espírita, né? Agradecimento, agradecer. E é exatamente o tema da nossa palestra de hoje. Então, meus queridos, eu quero pedir para vocês que abram aqui agora, não só as suas mentes, mas principalmente os seus corações. Para as palavras que vamos dizer aqui hoje, eu tenho certeza que, se bem assimiladas, poderão nos ajudar muito. Quero falar para vocês que eu não estou aqui na condição de instrutor, nem de professor, nem de mestre. Eu estou aqui na condição de aprendiz também com vocês. E nós vamos aprender um pouquinho juntos essa doutrina maravilhosa que tem nos ajudado tanto, principalmente nesse tema tão importante. Mas eu queria fazer, antes da gente começar com o tema, meus queridos amigos, uma enquete aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Respondam com sinceridade, no fundo do seu coração, porque Deus está vendo. Eu quero perguntar para vocês, levanta a mão, quem não tem nenhum problema na vida, nenhuma dificuldade. Quem aqui não tem problema financeiro, não tem dificuldade financeira, não tem problema aqui de saúde? Quem aqui que não tem problema de relacionamento familiar, nem problema com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos, nem com os irmãos? Né? Quem aqui não tem problema com os vizinhos, não tem problema com os colegas de trabalho? Né? Quem aqui não tem nenhuma dificuldade em nada? Só uma pessoa. Meu Deus do céu. E por que vocês acham que vocês têm problema? Nós não temos problemas, meus queridos. Nós não temos dificuldade. Ninguém aqui tem nenhum problema. Que é isso, Sérgio? Você não tem? Eu tenho é muito. Eu já acordo com o problema. Eu fico o dia inteiro com dificuldade. Eu durmo agarrado. Eu durmo abraçado dos problemas. Né? Minha vida é uma loucura. Eu tenho de doido. Não. Não, meus queridos. Nós não temos problemas, não temos dificuldade. O que nós temos são desafios. Desafios. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer os nossos desafios dia a dia. Então, a primeira lição de hoje, vai lá no seu dicionário da sua vida e risca a palavra problema, risca a palavra dificuldade, e vai lá em desafios na letra D. E argola a palavra desafios, grife a palavra desafios. Nós temos desafios a superar. Todos os dias, ao acordar, um desafio nós temos que superar. Mas que são grandes oportunidades, na verdade, maravilhosas, que Deus nos oferta para que nós possamos crescer e evoluir, se bem assimilados àqueles desafios, tá certo? E olha só, mas na verdade a gente reclama demais, né, pessoal? A gente acorda reclamando da vida, a gente reclama muito e agradece pouco. Ou às vezes não agradece nada. Essa é a verdade. É claro que eu sei que às vezes tem dias que são mais complicados, né, pessoal? Tem dia que não é fácil, não. Tem aqueles dias que você fala assim, meu Deus do céu, pra que eu fui levantar hoje? Devia ter ficado debaixo dos cobertos, o dia inteiro debaixo da cama, e nossa senhora, tá tudo errado. E tem aqueles dias que é uns dias mais complicados ainda, né? Por exemplo, quando a mulher está em casa, fazendo os afazeres domésticos, ali, tá lá, arrumando as cozinhas, arrumando aquelas coisas tudo, já é final de tarde, ainda tem tanta coisa para fazer. Tá na hora da jama, ainda tem trem do almoço para arrumar, tem que lavar tudo, tem que passar pano, tem que fazer que trem de tudo, tem tanta coisa para fazer. Parece que aquele dia o relógio andou mais depressa. Ela olha no relógio, meu Deus do céu, tem mais, não, viu? Deve ter sido um espírito sobreteiro que mexeu nos ponteiros desse relógio, que não tem base. Já é essa hora, não deu tempo de fazer nada. E aí, para completar, o que acontece?
Chega o filhão dela. E ela com aquela dor de cabeça, né? TPM. Que a dor de cai uma agulha no chão. Nossa, ninguém aguenta, né? A dor infernal, aqueles dias terríveis. Aí o que acontece? Chega o filho da escola, né? Pá, bate a porta. Joga a mochila para um lado. Sai correndo atrás do cachorro. Inferno. Você olha para o moleque, não sei se eu mato agora, eu só deixo mais rápido para matar amanhã. Ou inferno. Não é assim? Tem jeito mais fácil. E para completar o dia, o que acontece? Chega o maridão, né? Folgado, espaçoso. Vai lá, toma banho, joga a toalha molhada em cima da cama, veste um pijama bem forgado, né? Esparrama no sofá, pega o celular, assistir televisão, jornal. Aí liga, olha para a mulher e fala assim: e aí, bem? A janta está pronta? Estou morrendo de fome. Nossa, era a gota d'água que faltava, né? Ela olha para ele e diz: nossa senhora, vocês estão pensando que eu sou escrava de vocês? Eu dou um duro desgraçado nessa casa aqui. Eu trabalho igual uma condenada. Vocês aqui, onde vocês comem, vocês largam o coxo. É eu arrumando na frente, vocês trabalhando atrás. Eu não aguento mais. Eu vou sumir dessa casa. E a hora que eu sumir daqui, aí vocês vão ver, aí vocês vão dar valor. É assim que funciona, não é? E os filhos? Reclama também, não reclama? Reclama. Chega da escola, mas tem que ir para a escola de novo, todo dia. Reclama da comida. Hoje só tem carne moída? Eu gosto de bife, não é assim? Não, eu quero o último videogame, meu joguinho, não sei o que, o celular. Meu coleguinha tem o celular, o iPhone. Eu quero um também. E vai. E o maridão? Reclama também, não reclama? Reclama, ele também tem uns dias difíceis dele. Tem aqueles dias complicados, onde o chefe pegou no pé dele o dia inteiro. Foi aquele inferno no trabalho. Ele vem para casa de carro, cafura, pneu, tá chovendo. Né? Aí chega em casa, né, daquele jeito, a hora que ele abre a porta, primeira coisa que vem em cima da mesa, o que é? Conta. Conta da CEMIG, conta da iPhone, conta da Copasa, né? E aí, começa a reclamação. Eu não aguento mais essa vida, eu dou um duro desgraçado, eu trabalho igual um condenado. Olha essa conta da CEMIG, o Juninho fica o dia inteiro debaixo de chuveiro, não aguento mais não. Hein? O dia que eu caí duro aqui, né? De tanto trabalho, aí vocês vão dar valor. E aí vem a mulher, para completar, em vez de colocar uma água ali, né? Não, eu vou apagar esse fogo, é com gasolina. Né? Aí chega assim, e tem outra coisa, viu, bem? Nós temos que reformar a casa, viu? Tem que pintar a casa, tem que comprar isso, tem que pintar aquilo, tem que comprar uma televisão, não sei o quê, né? E arremata com chave de ouro. Tem outra coisa, mamãe ligou, viu? Vai vir aqui para casa, vai ficar aqui 60 dias. E você sabe que ela gosta de filé mignon, né? Pois é. E aí, meus queridos, a harmonia daquele ambiente doméstico, que deveria ser de paz, de harmonia, de tranquilidade, de felicidade, nós vamos transformando o nosso lar num verdadeiro inferno. E se a coisa estava ruim, fica pior, porque permitimos, assim, a aproximação de irmãozinhos nossos menos felizes, ligados a nós pelos vínculos dos erros do passado, né? E aí começa um processo obsessivo, muitas vezes, em que aí a situação vai complicar mais ainda a nossa vida, não é mesmo, meus queridos? E olha só, isso tudo é uma questão de sintonia. E também a gente vai ver isso lá no Evangelho, quando Paulo, nosso querido Paulo, o apóstolo, quando escreveu a carta aos Gálatas, e ele falou o seguinte: tudo que o homem semear, isso também se fará. Está lá no capítulo 6, versículo 7, quando ele escreveu a carta aos Gálatas. É ação e reação, né? Vem aqui nos ensinar a doutrina. E vem aqui, não tem como, gente, a gente plantar tomate e colher abóbora, não é verdade? Então, se estamos hoje colhendo espinhos, é porque plantamos espinhos. Quer colher flores? Plante flores. Se tem alguém culpado da situação que você está passando nessa atual reencarnação, só tem uma pessoa que é culpada: você mesmo. Então, se você quer xingar alguém, xinga você. Vai lá no espelho e tá vendo? Quem mandou você aprontar? Agora você aprende. Então, vamos mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de tratar as pessoas, para que nós possamos, então, aqui agora, colher bons frutos aqui, né, no plano físico. Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele fez 4 sermões. Mas para mim, se ele tivesse feito um só,
o Sermão do Monte seria o suficiente. Aquilo é um tratado. Uma coisa maravilhosa, é linda. E tem uma passagem lá que ele fala assim: nós somos o sal da terra. Né? E aí eu estava pensando, né, que a gente podia fazer uma analogia aqui. Porque o sal, na medida certa, ele dá sabor aos alimentos. Na verdade, as cozinheiras prendadas que se encontram sabem. Né? Temperando o alimento com a quantidade exata de sal, fica gostosa a comida. Mas em excesso, você estraga a comida. Fica salgada, não é verdade? E tem gente que é só sal. Tem gente que é sal puro o dia inteiro, não é verdade? É aquelas pessoas que já acordam de mal com a vida. Essa é a verdade. Você chega para a pessoa assim: bom dia, só se for para você, né? Nossa Senhora, Deus que me livre. A pessoa já acorda de mal com Deus. Essa é a verdade, não é certo? Então, porque tem pessoas que só falam de problema. Tem pessoa que só fala de doença, só fala de coisa ruim. Conhece gente assim? Não é para os lados, não. Só para mim, aqui, para não ter problema, né? Mas tem gente que é terrível, né? Ninguém aguenta ficar perto de pessoas assim, não é verdade? É o famoso desmancha bolinha. A pessoa só fala de coisa ruim. Toda vez que você encontra a pessoa, só fala de doença, só fala de problemas, só fala de coisas horríveis. É o famoso desmancha bolinha. Tá aquela turminha de gente conversando, aí chega essa pessoa. O que acontece? Vaza todo mundo, né? Só fica um que tava de costas, não viu a pessoa chegar. Nossa! Aí vai falar aquela leré. Não, ninguém aguenta. Tá certo? Ninguém aguenta ficar perto de pessoas assim, que só faz. Eu tenho uma tia assim, tá, gente? Maria. Gente, não tem condição, não. É inacreditável ela. Eu tenho muita pena dela. Mas só fala. E o problema é o seguinte, e o pior, né? Só fala de doença. E a doença dela é a pior de todas. Pior de todo mundo. Se você chega e fala, tia Maria, nossa, eu tô com dor de cabeça. Que dor de cabeça? O que é isso? Você não sabe o que é dor de cabeça, não, meu filho. Você precisa ver a minha dor de cabeça. Mas ela fala, nossa, satisfação? É a minha, é dela. É minha dor de cabeça. Se você fala que você tá com dor de estômago, ela tem úlcera. Se você tiver úlcera, tem câncer. É uma disputa de que está sofrendo mais do que todo mundo. É inacreditável. E tem gente que é assim, na verdade. E isso é um problema sério, que na verdade, pessoal, isso é uma doença, sabia? Uma doença terrível. Chama doença da muquerela. A pessoa, gente, a doença da muquerela é a pior doença do mundo. Vocês viram essa doença que apareceu no Fantástico, no domingo passado? Viu não? Apareceu essa doença lá. Essa doença tá matando, mas tá matando, matando mais que a Covid. Aí, que é aquela Covid, que é dengue, que é tudo. Essa doença da muquerela é terrível. O que é a doença da muquerela? Doença da muquerela é aquela pessoa que fica murmurando, queixando, reclamando e lamentando o dia inteiro. Ninguém aguenta ficar perto de gente assim, que só fala de coisa ruim, só fala de coisa de problema. Mas Deus é tão maravilhosamente bom e misericordioso que nos dá um antídoto, tem um remédio para a doença da muquerela, sabia? É, uma vacina fantástica, um remédio maravilhoso, que se chama Trocel. É, o Trocel, eu vou ficar sem microfone por enquanto, migão. O pessoal tá ouvindo bem aí? Tá? Agora melhorou. E aí, o que acontece? Esse remédio, se você tomar um Trocel de manhã, tomar um Trocel de noite, acaba com qualquer doença da muquerela. O que é Trocel? Trocel é trabalhar, rir, orar, cantar, esperar e ler. Olha só. Aí está o antídoto para qualquer doença da muquerela, meus queridos. Essa é a verdade. Mas se tiver muito caro, se tiver muito apertado, né, compra o genérico. É metade do preço, faz o mesmo efeito, que é o Crotel. Faz a mesma coisa, e é bom, é a mesma coisa. Deixa eu ver. E o que é o Crotel? Crotel é cantar, rir, orar, trabalhar, esperar e ler. Aqui está, então, meus queridos, o antídoto para qualquer doença da muquerela. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos parar de reclamar da vida, né? Vamos orar mais e vamos começar a agradecer mais pelas coisas que nós temos. Vamos agradecer pela nossa casa, mesmo que não seja uma casa própria. Eu quero crer e peço a Deus que todos que aqui se encontram, quando sair daqui, vão para um lar, tem um teto. Espero que ninguém aqui esteja morando debaixo da ponte, nem do viaduto, que não esteja desamparado, sem um lar que os acolhe, né? Vamos agradecer pelo carro, se não tem carro, que agradeça pelas pernas, pela bicicleta, né? Agradecer pela família,
pela comida. Alguém agradeceu pelo almoço de hoje? Né? Pelo trabalho, pela escola, pela roupa. Vamos olhar, pessoal, porque tem pessoas que estão passando por situações, por provas e expiações mas muito mais difíceis do que as nossas. Pode ter certeza disso. Não por acaso sabemos. Mas que talvez nós não suportaríamos, porque Deus dá o fardo de acordo com a condição da pessoa também. E é muito difícil, tem pessoas passando por situações realmente muito complicadas. Então, vamos tentar ser felizes com o que nós temos aqui, né? Porque tem gente que não é feliz com nada, né? Tem gente que só reclama da vida, não é feliz com nada com o que tem. Tudo que tem reclama, tudo que está ruim, não é verdade? Não agradece por nada. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que estagnar, né, meus queridos? Né? Nós temos, sim, que progredir sempre, moralmente, intelectualmente, consequente, materialmente também. Isso é consequência. Porque senão, quando chegar em casa, né, a hora que a esposa chegar com o marido e falar assim, bem, nós temos que reformar a casa. Ó, fecha o bico. Você viu lá na palha, agradece pelo que você tem. Você não tem que reformar nada. Não é isso. Nós temos que agradecer pelo que nós temos. Lutar e correr atrás do que nós não temos. Mas não viver em função disso, exclusivamente, tá certo? E é isso que a gente tem que fazer. Principalmente dando valor à família. Porque família é a base de tudo. Família é tudo, meus queridos, né? E depois que nós a perdermos, entre aspas, perdermos aqui, não é? A gente sempre fala, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi meu filho, né? Depois que nós a perdemos, entre aspas, aqui, aí nós vamos ver o tanto que ela vai nos fazer falta. Eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo, meus queridos, há muito tempo atrás. E essa história, ela mexeu muito comigo. Eu vou dizer que ela mudou muito a minha forma de ver as pessoas, de ver a família, de ver a minha vida. Ela fez uma transformação. Eu tenho um trabalho lá em Divinópolis, que eu faço um trabalho social muito intenso, né? Hoje, mais ainda, depois que eu construí o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Isso aqui aconteceu há muito tempo atrás. Antes mesmo, para vocês terem noção, de eu construir o Jesus de Nazaré. Eu até conto essa história, eu até trouxe, né, o horário me permitiu que eu trouxesse alguns livros. Eu escrevi um livro, no ano passado editei o livro, eu trouxe alguns exemplares aqui, depois quem puder adquirir, é destinado às obras sociais de Jesus Nazaré. Lá eu conto a minha trajetória na doutrina espírita. Não é um livro de autobiografia, mas é um livro muito bacana, chama Resgate Sublime, Histórias para Inspirar. E nesse livro eu conto ali como é que eu conheci o Espiritismo, como que eu construí o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Tem também a parte das cartas psicografadas, os relatos das reuniões mediúnicas, e na última parte, o livro é dividido em 5 partes. Na quinta parte tem os relatos das minhas andanças pelas estradas. Porque, conforme o que eu vou contar para vocês aqui agora, eu faço um trabalho muito intenso, né? Não só lá em Divinópolis, com as populações, com as famílias assistidas carentes, como também com a população em situação de rua. E eu viajo muito, fazendo palestras para tudo quanto é lado, seja palestras espíritas, ou seja palestras profissionais, enfim. Então, minha vida é uma loucura. E dentro do meu carro, se vocês quiserem alguma carona hoje, sinto muito, não tem condições, porque não cabe. O meu carro é lotado de coisas ali. Então, eu tenho ali dentro do carro ali os kits, que eu chamo de kits fraternos. Ali eu coloco roupas, coloco material de higiene pessoal, tem leite de tampinha, porque a pessoa doa para os andarilhos que estão nas estradas, né, andando. Aí ele vai beber em tampa para poder beber o restante depois. Tem bolachinha, tem material de higiene pessoal, enfim. Tem agasalhos, cobertores, chinelo, tênis, meia, tem de tudo. Na verdade, é um supermercado ambulante ali dentro ali. E eu vou na estrada parando para os andarilhos. Às vezes a minha viagem, ela demora muito tempo. Hoje eu saí bem cedo por causa disso, porque encontrei vários. Inclusive um estava vindo de Poços de Caldas, indo para o norte de Minas. Mas sempre encontro, né? E nesse livro eu relato, eu selecionei algumas das milhares de histórias, eu selecionei algumas e relato lá, são histórias bem emocionantes. Mas tem gente atravessando, pessoal, o país a pé. De onde você está vindo? Do Rio Grande do Sul, está indo para o Rio Grande do Norte. Eu conto algumas histórias lá. E numa dessas andanças minhas, e eu dou muito carona, sabe, pessoal? Dou muito carona também. Eu paro, dou carona. Aí, né, meus amigos falam, olha, cuidado com essas caronas, né? Uma hora você pode ser assaltado e tudo, muito perigoso. Mas eu não dou carona para qualquer um. Eu sigo muito a minha intuição. Quando vem a espiritual, eu falo, para. Né? Não para não. Eu vou embora. Não é para parar não. Para não. Eu paro. Né?
E eu estava vindo, certa feita, né, eu trabalhava na época como voluntário lá no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, na reunião mediúnica de sexta-feira. Eu estava saindo de Belo Horizonte já no adiantado da hora, correndo, como sempre, minha vida é muito louca, muito corrida, né? Já sai do trabalho, vai correndo para lá e tal, enfim. E aí vinha eu ali pro lado de Juatuba, para quem conhece, estava eu ali passando já no final da tarde, para vir para Divinópolis, para a reunião mediúnica, e tinha uma senhora pedindo carona. E uma criança de mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, ali junto com ela, pedindo carona. Aí quando eu vi de longe, já vi aquela vozinha, para. Manda quem pode, obedece quem tem juiz, né? Aí já encostei. Aí veio aquela senhora correndo, né? Eu ia no retrovisor assim, ela com um monte de sacolinha, essas tipo supermercado, essa sacolinha de plástico, e a criança atrás correndo. Chegou, ô moço, só me dá uma carona? Uai, só tá indo pra onde? Tô indo pra Divinópolis. Uai, também tô indo pra lá, entra aí. Entrou ela na frente, Dona Carla, e seu filho, Pedro, atrás. E aí, eu gosto muito de chocolate, sabe, pessoal? Eu sou chocolatra. E aí, quer chocolate, Pedro? Chocolate, vamos comer chocolate e tal. E aí, Dona Carla, só mora em Divinópolis? Não, meu filho. Eu sou do Vale de Jequitinhonha. Para quem não conhece aqui, o Vale de Jequitinhonha é das regiões mais pobres do estado de Minas Gerais. Só em que a senhora vai fazer de nós? Só vai contar com algum parente? Não, eu não tenho parente, não. É só eu, meu filho e Deus. Mas eu tenho Deus comigo. Eu olhei para aquela mulher assim. E ela falou assim, mas qual que é a história da senhora? Só está indo para Divinópolis para quê, então? Ah, só sério. Deixa eu te contar. Na verdade, eu morava lá no Vale de Jequitinhonha, eu tinha um marido. Mas meu marido era alcoólatra. E ele, todos os dias, ele me batia. Ele me dava uma surra todo dia que eu chegava em casa, bêbado. E eu aguentava, né, só Sérgio, porque eu tinha um filho para cuidar, né, meu filho Pedro. E como é que eu ia fazer sem ali ele para poder sustentar? Mas aí um dia ele começou a bater no meu filho também. Aí eu não aguentei, não. Véio. Enquanto estava batendo só em mim, eu estava aguentando. Mas na hora que ele começou a bater no meu filho, eu falei, não, agora não. Aí eu saí de casa. Peguei minhas coisas, coloquei nas malas, minhas mochilas, e peguei meu filho, e fui pegando carona, e fui parar lá em Belo Horizonte. E olhando para aquela mulher assustado, assim, e aí o que aconteceu? Eu cheguei em Belo Horizonte, aí fiquei ali pro lado da rodoviária, né, ali, para poder tentar sobreviver. Aí eu comecei a vender balas no semáforo. Aí o pessoal me roubou lá, aí roubou minhas malas, sobrou só essas sacolinhas aqui, ó. E aí todo dia eu vendia balas no semáforo. Ali o pessoal comprava, eu contava um pouquinho da minha história, o pessoal ia contribuindo e tal. E eu conheci, só Sérgio, uma senhora, Dona Maria. Nossa, mas aquele é um anjo que Deus botou na terra. Né? E ela me ajudava todos os dias. Ela chegava, ela me dava comida, ela dava roupa pro Pedro e tudo. E aí ela me fez um convite. Ela falou assim, Dona Carla, a senhora não quer trabalhar para mim, não? Eu tenho um sítio lá em Divinópolis, eu estou precisando de uma caseira. Aí a senhora vai para lá, mora no sítio, leva seu filho, ele pode ir para a escola. Vai morar lá, a senhora vai poder trabalhar para mim. Aí eu fiquei muito feliz. Olha só. Realmente bom. E ela dava aquelas risadas, tinha um dente só. Aquelas risadas, né? História de jabuticaba. Né? Uma mulher que a gente já via que ela não era velha, né? Na questão da idade, mas ela estava bem acabada com o tempo. O tempo tinha sido cruel com ela, né? Eu olhei para ela, mas ela numa alegria. Eu olhei para ela e eu senti muita inveja. Senti inveja. Como que uma mulher passando por uma situação tão difícil e ela estava tão feliz? E eu passava por uns probleminhas na minha vida. Problema lá na empresa, problema de relacionamento, aqueles negócios tudo. E achava que era o pior problema do mundo. E eu me sentia envergonhado. E com inveja dela. Essa é a verdade. Gente, como é que pode? E aí fomos conversando. Né? E eu falei, mas como é que você vai encontrar a Dona Maria? Por que você não veio com ela? Disse, não. Ela me deu um endereço aqui para me encontrar com ela. Ela falou que é para me esperar ela lá na rua 1º de junho com a rua Goiás, na esquina, que ela vai me passar lá e vai me pegar. Que assim que eu chegar, para me ligar para ela, ela me deu o telefone. O senhor conhece essa rua? Eu conheço, é a rua principal lá de nós. Eu vou passar bem na porta, inclusive. Ai, que ótimo, tá vendo como Deus é bom, não sei o quê. E aí fomos conversando, comendo chocolate. E chegamos lá, então, em Divinópolis, no entroncamento ali da esquina da rua Goiás, com 1º de junho. Eu disse, é aqui, Dona Carla, que é o local. Mas só tem certeza, Dona Maria? Vai? Não, eu tô com o telefone aqui na sacolinha, que eu vou ligar para ela.
Isso já era final de tarde. Eu falei assim, mas a senhora já comeu? Já almoçou? Já tá? Não, nós não temos dinheiro. Sou, dona Carla, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar para a senhora o que eu tenho aqui disponível no momento, e a senhora vai poder almoçar, e a senhora guarda o restante aqui para poder ajudar. Não, não precisa. Olha só, a mulher não esmolava. Não precisa, só Sérgio. Porque a dona Maria vai chegar, aí nós vamos pegar, vai me pegar aqui e nós vamos pro sítio, aí a gente come lá no sítio. Se não, dona Carla, aceita. Porque às vezes que ela atrasa um pouquinho, o Pedro tá com fome, né? Aí só vai aqui no restaurante pertinho aqui, come aqui, a comida aqui é gostosa, eu conheço lá e tal. Aí custou, aí aceitou aquela doação. E eu deixei aquela mulher ali naquela esquina, né? E fui para Maria de Nazaré, para o Centro Espírita Maria de Nazaré, para minha reunião mediúnica, ali, pensando naquela mulher. Orei muito por ela, agradecido a Deus pelo exemplo que ela havia me dado aí de resignação, de perseverança, mas principalmente de fé na providência divina. E aí, na reunião, e eu pensei, né, passou o final de semana, e eu pensei, nunca mais vou encontrar com dona Carla novamente, né. Mas aí na segunda-feira, me preparando, porque toda segunda-feira eu ia para Belo Horizonte, a trabalho, aí só que naquela segunda-feira aconteceu tanta coisa que não teve jeito, pela primeira vez eu tive que desmarcar todas as minhas reuniões em Belo Horizonte na segunda-feira e remarquei tudo para terça-feira. E na terça-feira, como sempre, minha vida é uma loucura, já saí correndo, adiantado da hora, sempre atrasado, né? E aí naquela correria, estou saindo no trevo da saída de Divinópolis para Belo Horizonte. Quem que eu vejo no trevo pedindo carona? Dona Carla sofreu, eu falei, mas não é possível? Como assim? Né? Eu estava lá. Aí parei lá na frente, fiquei olhando e vem a Dona Carla correndo, com aquele monte de sacolinha de supermercado, o filho Pedro correndo atrás. Ô moço, o senhor me dá sossego, o senhor de novo. Eu disse, Dona Carla, e aí? Sossego, o senhor me dá uma carona, para onde você está indo? Para Itaúna. Para Itaúna? Uai, entra aí, vou passar na porta, né? Vou para Belo Horizonte, vou passar na porta de Itaúna. Entra a Dona Carla na frente, entra o filho Pedro atrás. Chocolate, Pedro? Chocolate. Vamos botar chocolate, vamos. E aí, Dona Carla, o que aconteceu? Ai, nem te conta. Não, me conta o que aconteceu, ué. O senhor acredita que eu perdi o telefone da Dona Maria? A sacola estava furada. E eu perdi o telefone, e cacei o telefone, não achava o telefone de jeito nenhum. Aí eu fui e perguntei às pessoas, né? Lá, que estava passando perto de mim lá na roça. Vocês, por acaso, vocês têm o telefone da Dona Maria de Belo Horizonte, que tem um sítio de Divinópolis? Sou Sérgio, o senhor acredita que ninguém conhecia? Mas ele estava indignada. Como que uma pessoa tão boa como a Dona Maria, ninguém de nós conhecia assim, gente? Olha a inocência daquela mulher. Você conhece a Dona Maria de Belo Horizonte, que tem um sítio em Divinópolis? Em pleno centro de Divinópolis? Assim, aí eu falei assim, é mesmo? Ninguém conhecia. Absurdo o negócio dela. Achava um absurdo aquilo, né? E aí, eu assim, e agora, Dona Maria? Ó, Dona Carla? E o que o senhor vai fazer em Itaúna? Aí, seu Sérgio, o que aconteceu? Aí eu fui procurar, né, já que eu não conhecia, não achava Dona Maria, fui procurar emprego. Mas ninguém me dava emprego. Quando eu falava que eu era do Vale de Jequitinhonha, eles falavam assim, aí eles não tem jeito não. Sabe o que eles acham, seu Sérgio? Que eu sou ladrona. Né? Eu nem falava ladrona. Eu sou ladrona. Eu não sou ladrona não, viu, seu Sérgio? Eu sei que não, Dona Carla, imagina. Mas o povo não acredita na gente, né, seu Sérgio? E aí aquele dinheirinho que você me deu foi acabando, né? Aí acabou. Mas olha só, seu Sérgio, Deus é tão bom, maravilhosamente bom e misericordioso, que eu encontrei uma pessoa, e ela falou pra mim assim, vai pra Itaúna, lá tem emprego demais, é uma loucura aquele negócio, aí você chega lá, você vai, e o povo tá tudo doido atrás de gente pra trabalhar, e tá pegando todo mundo. Eu falei, Dona Carla, não existe isso não, ela tá no Brasil, minha filha, você ficou doida? E naquela época nós passava por uma crise, o Brasil passava por uma crise pior do que de todas ainda, né? O desemprego estava em alta ainda, inclusive. Assim, Dona Carla, mas tá difícil. Não, ela falou lá. É lá em Itaúna, o bicho tá pegando. É todo mundo doido atrás de gente para trabalhar. Aí eu vou chegar lá, vou arrumar um emprego, né? Vou arrumar um lugar para morar. Meu filho vai pra escola e nós vamos ser felizes. Deus é maravilhoso. E dava que a cidade uma alegria. E eu no desespero. Né? Assim, como é que pode? Eu olhava para aquela mulher e eu não sentia a fé que ela tinha. E de novo, eu tive inveja dela. De novo. Mas não é possível. Como que essa mulher pode estar com tanta fé na providência divina? E passava eu, né, sempre naqueles probleminhas que a gente passa no dia a dia. E aí fomos conversando, chegamos lá na porta de Itaúna, no trevo, né, parei, assim,
Itaúna é aqui, dona Carla. Né? Só tem algum parente aí? Não, seu Sérgio, você esqueceu? É só eu, meu filho Pedro, mas nós temos Deus na nossa vida que não nos desampara nunca. Né? E aí, eu falei assim, então tá, dona Carla, vamos fazer o seguinte, eu tenho um dinheirinho aqui, eu vou passar para a senhora aqui, para a senhora poder ajustar. Não, não precisa. Eu vou arrumar um emprego. Tá cheio de emprego aqui. Aí eu pego um emprego e aí eu vou arrumar meus lugares. Não precisa de dinheiro não, seu Sérgio, não precisa não. Aí, não, dona Carla, eu custei a fazer com aquela mulher assim. A senhora pega esse dinheiro, que aí a senhora vai escolher o emprego. Só não precisa pegar o primeiro que aparecer, né? A só escolhe e tal. Aí eu arrumei para ela o que eu tinha naquele momento, ali. E fiquei ali parado um bom tempo, olhando aquela mulher descendo a avenida ali, para Itaúna, com o filho, dando mão ao filho Pedro. Eu fiquei refletindo. Que lição que eu estava precisando naquele momento de receber. E divido isso com vocês. Né? Da fé, da perseverança, da resignação, mas principalmente da fé na providência divina. Né? E aí fui embora. Fui trabalhar e tal. E aí passaram-se o tempo. Né? Pensei, nunca mais vou ver Dona Carla e seu filho Pedro novamente. Né? E passaram-se 45 dias. Exatamente. E lá ia eu novamente para Belo Horizonte. Uma segunda-feira braba daquelas, né? Já como sempre, atrasado, né? Sempre é assim minha vida. E estou passando ali em frente a Itaúna, já com uma velocidade mais elevada, porque estava na rodovia. E aí, quem eu vejo pedindo carona? Dona Carla e seu filho Pedro. Ai, meus cabelos ficou tudo arrepiado, né? Que isso? Será que é um espírito materializado? Não pode, né? Como assim? Aí custei a parar o carro, estava em alta velocidade, parei lá na frente, fiquei olhando no retrovisor e vem Dona Carla correndo, e o filho Pedro correndo atrás. Aí já estava com umas mochilas, uma sacola, uma bolsa. Eu disse, aí deu uma melhorada, né? Era só sacolinha plástica, né? Melhorou um cadinho, né? E vinha ali uma malinha e tal. Aí chegou assim, ô moço, o senhor é só Sérgio, o senhor de novo, Dona Carla. Ô, só Sérgio, só me dá uma carona para Belo Horizonte. Eu disse, vai. Dou, né? Já virei seu motorista particular mesmo, só falta o cap, né? Entra aí, né? É uberbiano, né? Bebiano, uberbiano. Entra aí. Entrou Dona Carla na frente, entra o filho Pedro atrás. Chocolate, Pedro? Pedro, chocolate. Vou comer chocolate. Mas aí, Dona Carla, o que tá acontecendo? Por que só vai Belo Horizonte? Ah, só Sérgio, nem te conta. Ah, conta. Vai ter conta. Se não contar, desce. Eu quero saber, ué. O senhor acredita que não tinha emprego em Itaúna? Não é possível. É mesmo? Nossa. Me conta uma coisa que eu não sei então agora. Ah, só. Mas aí eu fui procurar emprego, não tinha emprego. Aí eu fui, né, arrumei aqui uns negocinhos daqui, uns negocinhos dali e tal, que negócio tudo. Mas Deus é tão maravilhosamente bom, só certo. Eu encontrei uma pessoa, um senhor de idade. Ele foi e deixou eu morar no barracãozinho, no fundo da casa dele, com meu filho Pedro. Deixou eu ficar lá. E aí eu ficava lá, só certo, né? E aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer o que era a única coisa que eu sei fazer. Vender bala no semáforo. Aí com aquele dinheiro que você me deu, eu fui na papelaria, comprei papel, comprei caneta, comprei plástico, comprei os negócios tudo, comprei as coisas tudo. E aí de noite, quando o Pedro estava dormindo, eu ia escrever umas mensagens. Sou Sérgio, eu não acredito que as mensagens mais bonitas, eu nem vi eu escrever, você acredita? A mulher psicografava e nem sabia. Eu escrevi umas mensagens assim, quando eu vi, nossa, que trem bonito! Olha pra você ver. Aí eu ia na papelaria, tirava xerox, botava as balinhas, os negócios, e o povo adorava aquelas mensagens. Eu começava, eu quero 10 daquela, quero 20 daquela, e comecei a vender mensagem, comecei a vender para todo mundo, e todo mundo fazendo fila lá para vender, e eu fui ganhando aqui, isso foi dando certo, que maravilha que eles não gostavam. Né? Aí chegou uma moça e falou assim, Dona Carla, nós temos que arrumar uma lojinha para a senhora, para virar, como é que eles falam mesmo, só tal de empresária? Pois é, eu tentava tão bom, só... Mas, Dona Carla, não estou entendendo. Se o trem estava indo tão bem, por que só está indo embora então? Ah, só certo, deixa eu te contar. Chegou o fiscal da prefeitura e falou assim, você não pode vender bala aqui, não. Ah, mas eu fiquei bravo demais com ele. Fala, por que não pode? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou roubando, eu não estou matando. Eu estou aqui fazendo o trabalho. Não, mas é proibido, não sei o quê, você vai ser multado, não sei o quê. Tá. E se você continuar aqui, nós vamos prender seu filho. O que é isso, Dona Carla? Eu não posso fazer isso, não. Isso não existe, isso não. Ah, mas olha, agora que ele falou que ia prender meu filho, eu falei, não, então vou embora. Não, Dona Carla, não tem nada disso não. Não, mas não tem problema não, Sacete. Porque agora eu sei como é que faz, que as pessoas gostam. Eu vou para Belo Horizonte, porque lá em Belo Horizonte eu posso fazer meu trabalho, eu conheço lá tudo, a região, porque eu já fiquei lá há muito tempo, né?
E lá eu sei onde é que eu vou ficar, já tem um lugarzinho lá e tudo, e vou acertar minha vida lá. Nossa, mas Deus é bom demais, né, Sr. Sérgio? Eu olhava para aquela mulher assim, gente, como que porra? Olha só. E aí eu não ia para Belo Horizonte, né, pessoal? Eu ia, na verdade, para Contagem. Mas como é que eu vou deixar aquela mulher em Contagem, né? Eu vou lá em Belo Horizonte. Aí cheguei lá, segunda-feira, de manhã, centro de Belo Horizonte. Sabe o que é filme do Umbral, lá do nosso lar? É aquilo, né? Quem já foi lá, gente, não tem condição que é aquilo é um inferno. Deus me livre, guarda morar naquele lugar lá. Dá dor. Cheguei lá, não tem lugar para parar, né? Chegamos lá, vai ficar aqui. É aqui que você vai ficar, é aqui. Parei na fila dupla, né? Esse alerta ligado. Né? Assim, é aqui, dona Carla, né? Você vai ficar e tal. Aí, assim, você vai ficar bem? Não, só tá tranquilo e tal. Só. Então, dona Carla, vamos fazer o seguinte: eu vou arrumar um dinheirinho pra senhora aqui, pra senhora começar a dizer, não precisa, eu tenho. E tirou um bolo de nota assim. Olha aqui, ó. Eu juntei. Nossa, dona Carla, né? Que bom, né? Não, mas vamos fazer o seguinte: a senhora aceita esse aqui de reserva. A senhora já foi roubada aqui. Esse aqui só guarda no sutiã, dentro da calcinha, onde você quiser. Entendeu? Esconde, né? Porque aí, se precisar, tá. Custei a mulher aceitar aquela doação. Assim, então tá bom, Sócia, eu vou aceitar. Mas tem uma coisa, eu quero te dar um presente. Aí eu falei assim, dona Carla, não precisa. A senhora foi o melhor presente, juntamente com seu filho Pedro, que aconteceu na minha vida. Era tudo o que eu precisava neste momento da minha existência terrena. Era ter conhecido a senhora e ter ouvido a sua história. Que mudou muito a minha forma de ver a vida. Né? Não, mas eu faço questão. Pega aí, Pedro, tá na sacolinha aí. Aí tá lá, que é um monte de sacolinhas. Tinha umas sacolinhas também, além das mochilas, né? Da mala. E tá lá, que é a barulhada. E aí passava o ônibus, tava aquele fininho no meu carro. Né? O pessoal buzinando, coitada da minha mãe, xingando a minha mãe, coitadinha lá, né? Ah, eu não sei o que e tal. Eu, ai, meu Deus do céu, não precisa, dona Carla. Não, tá, mãe, tá aqui não. Então, olha minha sacolinha amarela e tal. Nossa, que a barulhada de sacolinha. E passava carro, e passava caminhão, e buzinava, e xingava. Assim, nossa, agora mesmo vai bater no meu carro aqui, vai passar o guarda, vai me multar. Não precisa, dona Carla. Não, eu faço questão. Aí eu falei, achei, mãe. E ela me deu um presente. E eu trouxe para poder mostrar para vocês esse presente que eu guardo com muito amor e com muito carinho. Ela me deu um cachorrinho de vidro. Esse cachorro. Provavelmente naquela época o bem mais precioso, materialmente falando, que ela tinha lá. Ela me deu esse cachorrinho de vidro. Um cachorrinho que eu tenho um carinho muito especial por ele. Esse cachorrinho, ele não tem boca, não tem orelha, não tem perna, não tem rabo. Esse cachorrinho, ele fica em cima da minha mesa de trabalho, junto com outras coisas, das minhas viagens até do exterior, que eu já fiz várias, lembrancinhas, souvenirs, e fica esse cachorrinho lá, todo quebradinho, né? Destoando daquelas outras coisas. Às vezes os clientes chegam, olha que trem esquisito lá, né? Quebradinho. Para uns eu conto, para outros não. Mas esse cachorrinho, toda vez que eu acho que eu tenho um problema, toda vez que eu acho que eu estou passando por uma dificuldade, eu olho para esse cachorrinho. Né? Eu não tenho problema. Eu não tenho dificuldade. Esse cachorrinho tem problema. Ele tem boca, ele tem orelha, ele tem perna, ele tem rabo, ele não tem problema. Se alguém deveria ter problema, era a dona Carla e seu filho Pedro. Eles não tinham problemas. Eles tinham um ao outro. Mas eles tinham Deus. Essa é a verdade. Eu nunca mais vi dona Carla e seu filho Pedro novamente. Desde aquela época. Mas sempre estão nas minhas orações. E eu agradeço cada dia por eles aqui terem aparecido na minha vida, né, pela providência divina. Portanto, meus queridos, Deus não desampara os seus filhos. Essa é a verdade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Essa é a verdade. Deus dá o alimento ao pássaro, mas não coloca no ninho, não. O passarinho tem que sair do ninho, tem que se esforçar, tem que bater asa, tem que ir lá na natureza, pegar a frutinha e voltar para o ninho. Se ele ficar lá no ninho, vai morrer de fome. Assim somos nós. Então, muitas pessoas, às vezes, chegam lá no centro pela primeira vez, né, como aconteceu com uma senhora católica demais, né, extremamente católica, nunca tinha adentrado a uma casa espírita, era a primeira vez, estava morrendo de medo,
Ela entrou suando. E eu me identifiquei muito com ela, porque eu até conto essa minha história também, parecida, que está no meu livro ali. Quem depois puder adquirir vai ver. Pela primeira vez, quando eu entrei, pela primeira vez na Fraternidade Espírita Irmão Gracos, lá em Belo Horizonte, eu entrei morrendo de medo. Porque eu tive uma experiência espiritual ali, só achava que me tinha pegar. E essa senhora chegou lá morrendo de medo também. Ela foi com uma amiga dela, espírita. Eu falei, ó, eu vim aqui hoje, mas, né? E ela olhava para os lados e tal, que negócio tudo, né? Eu estou passando uma série de problemas. E qual que é o problema da senhora? Ah, vou dizer para o senhor. Eu estou desempregada, mas tem muito tempo. E eu não consigo arrumar emprego. E eu rezo, mas eu rezo todo dia. Eu acordo de manhã às 5 horas da manhã e eu rezo o terço de joelho. De joelho, em jejum. Depois que eu vou tomar café. Aí 8 horas eu faço a oração, né? 10 horas. Na hora do almoço eu rezo novamente, certo? Ponho a água em cima da televisão para escutar a missa. 3 horas eu faço a prece das 3 horas. 6 horas a hora do anjo eu rezo de novo. De noite eu faço a novena. Eu rezo o dia inteiro, todo dia. E as coisas não melhoram para mim. E aí essa minha amiga falou que vai me vir aqui, que os problemas podiam ser espiritual, não sei o que e tal. E aí eu queria ver se vocês podiam me ajudar. Sim, nós podemos. Nós podemos ajudar a senhora, sim, com certeza. E eu já sei qual que é o seu problema. Sabe? Sei. É os espíritos, né? Os espíritos não querem deixar eu arrumar emprego? Não. Não, o problema não é os espíritos. O problema da senhora é o seguinte, só está rezando demais. Aí aquela mulher olhou para mim com as batatas de olho assim, meu Deus, eu estou na casa do capeta. Né? Eu venho aqui, o caboclo fala que não posso rezar. Não, mas rezar, não, rezar não. Rezar não vale nada. Rezar não adianta nada. Você, que é isso? O que a senhora tem que fazer a partir de hoje, só vai fazer oração. Mas como assim? É a mesma coisa? Não. Rezar é uma coisa. Oração é outra coisa. Oração é orar. E ação. É orar e ação. Ora a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, ao seu anjo da guarda, ao seu santo. A senhora deve ter um monte de santo aí de devoção. Olha para eles, são bons espíritos. Olha para o santo que a senhora achar que a senhora tem uma afinidade. Ora, pega o currículo, bota debaixo do braço e vai à luta. Eu vou passar o nome de umas empresas que a senhora aqui, de meus clientes e tal, só vai nesses clientes aqui. Passa uma semana, vem a senhora, só se arruma emprego. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. Mas nós temos que fazer aqui a nossa parte. Essa é a verdade, meus queridos. Eu quero colocar aqui um slide para vocês, uma mensagem. Arte de saber viver. E peço que abram aqui as suas mentes e os seus corações para essa mensagem que vai passar aqui agora, que é realmente muito profunda, meus queridos. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de solidão. A maior prova de amor é colocar-se à distância e não querer forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não o joga no ninho. Deus ajuda, mas também espera que você faça no mínimo sua parte. Aquele que perde dinheiro perde muito. Aquele que perde amigos perde muito mais. Aquele que perde a fé perde muito. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte. E ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigos, eu e você. Você trouxe outro amigo, já formamos um time. Esse time não tem começo, não. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver. Ser feliz,
e estar com Deus. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor do amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante em sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando? Olha só, meus queridos. Essa mensagem nos diz muito. E às vezes reclamamos de coisas tão banais, tão pequenas, né? Esquecendo do real motivo de estarmos reencarnados aqui no plano físico, no seio da nossa família. Essa é a verdade, né? Nós não estamos reencarnados na nossa família, meus queridos, não é por acaso, não. Ninguém nasce aqui e desceu de paraquedas no seio da família. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma relação, tudo tem uma programação. É feito todo um processo. Essa é a verdade, né? Então, reencarnamos ali com espíritos afins para que um possa ajudar o outro nas tarefas, mas também com espíritos ali que são dos afetos nossos, das nossas reencarnações passadas, para que possamos reconciliar com eles. Por isso a doutrina espírita nos ensina o porquê de tantas situações que às vezes passamos dentro do nosso lar. E às vezes passamos por provas e expiações realmente difíceis, sim, complicadas. Mas nós podemos mudar isso. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Nós podemos mudar a nossa forma aqui de viver. Mas como assim, Sérgio? As pessoas muitas vezes nos perguntam, a gente não vem com uma programação? Sim, sim. Lá no plano espiritual não tem uma programação, lá nas câmaras de reencarnação, tudo direitinho lá. A gente não vem para passar por provas e expiações que está na nossa programação? Sim, sim. Então, não existe, então, um destino? Sim, existe. Tem um destino. Então, Sérgio, eu tenho que ficar quieto, né? Fazer o quê? Existe um destino, ele está ali, e aí, quem mandou jogar pedra na cruz, né? Agora é sentar ali na beirada da calçada e ainda não pode nem reclamar. Essa nem pode reclamar. Aguentar. A gente não colhe. Aí a pessoa, a gente não colhe o que planta, eu não estou resgatando os meus débitos. O Espírito tem disso, né? Eu estou resgatando os meus débitos do passado. Eu estou pagando pelos meus pecados, como se Deus estivesse nos cobrando. Deus nos dá oportunidades de aprendizado. A reencarnação é uma bênção divina, onde a gente vem para superar os nossos defeitos, daquelas situações que nós não fomos muito bem nas reencarnações passadas. Como numa escola, o aluno que não foi muito bem numa matéria, ele vai repetir. Na minha época, nos mais velhos aqui, chamava de bomba. Lembra disso? Aí você tomou bomba. Aí tem que repetir, né? Agora não sei como é que chama, não. Tá certo? É? Aí, é assim a reencarnação. Então, a reencarnação é isso, meus queridos. Mas só que nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar o nosso destino, sim. Aí as pessoas falam, Sérgio, mas não tem uma programação? Tem. Então, não tem destino? Tem. Existe o destino? Existe. Ele não está traçado? Sim. Existe um destino e ele está traçado. Mas ele não é definitivo. Olha só. Nós podemos mudar o nosso destino. Para melhor ou para pior.
de acordo com os nossos atos, as nossas ações. Essa é a verdade. Então nós podemos mudar, meus queridos. Olha só, nós podemos reprogramar a nossa existência. E quem nos ensina isso é um grande espírito de grande escola chamado Hamed, de um livro que eu quero sugerir para vocês, que se chama Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ditado ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Um livro fantástico de várias lições. E na sua lição de número 1, a lição primeira, intitulada Reprogramação. Leiam essa lição. Hamed vem nos dar uma aula que nós podemos mudar a nossa vida, reprogramar a nossa vida conforme a nossa existência terrena. Essa lição nos diz tudo. Reprogramação. O modo de entender uma nova forma de viver. Hamed, ditado ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Leiam essa lição. E essa lição era mais ou menos assim, olha. Hamed fala assim pra gente. Nascestes no lar de que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as suas próprias afinidades. Ele ainda fala assim, portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Olha só. Ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E finaliza assim, reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Olha só, essa lição é tudo de bom. É tudo que a gente precisa. Nós estamos aqui com o norte, com o mapa ali, para a gente poder ser feliz nessa reencarnação e chegar ao plano espiritual com a nossa consciência tranquila de que pelo menos nós nos esforçamos para fazer tudo o que foi possível. Essa é a verdade, né? E como disse a mensagem aqui do CD, tá certo? Não vamos esperar voltarmos aqui, retornarmos à pátria espiritual para mudarmos nosso comportamento, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, enfim, dar um abraço, dizer eu te amo, o quanto você é importante para mim. Há quanto tempo a gente não fala isso? Tá certo? Há quanto tempo você não chega perto do seu ente querido, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu irmão, e fala assim, eu te amo, você é importante para mim. Temos que falar isso todos os dias, meus queridos, todos os dias. Todos os dias. Se você falou ontem, que ótimo. Se não falou hoje, ainda dá tempo. Mas se não falou ontem, já perdeu um dia. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabemos. Só Deus que sabe. Podemos não estar aqui mais. E aí, muitas vezes, vamos aos velórios. Acredito que muitas pessoas aqui já devem ter ido no velório. Faz parte da vida, a morte faz parte da vida. Tem uma palestra minha que está lá no YouTube, lá, depois olha lá, velório na hora do adeus, assista. Eu falo muito sobre isso. E não adianta chegarmos nos velórios e às vezes vemos as pessoas debruçando em cima de um caixão, pedindo perdão, pedindo um abraço, pedindo um beijo. Aquele corpo não abraça mais ninguém, não tem mais vida física ali. Você perdeu o momento. E aí as pessoas ficam ali debruçando, e às vezes eram pessoas do nosso relacionamento mais íntimo, que viviam ali, a gente sabe, viviam brigando igual cão e gato. Né? A gente acha até que aquela situação que está sendo apresentada ali é uma hipocrisia, mas não é, meus queridos, não é hipocrisia. É uma palavrinha muito pequena, mas que tem um peso muito grande. Chama-se remorso. É o remorso corroendo-lhe a alma, corroendo-lhe o coração. E a pessoa perde a oportunidade. Essa é a verdade, meus queridos. Então vamos mudar as nossas atitudes aqui, né? Porque mudando, a harmonia vai imperar no nosso lar. E esses pequenos problemas que nós chamamos de dificuldades, chamamos de problemas, na verdade são desafios aqui, né? E que a gente acaba transformando numa catástrofe total aqui. Isso vai acabar ajudando ali a cumprir com êxito a nossa estadia aqui no plano físico, meus queridos. E agindo dessa forma, a nossa vida vai melhorar e muito. Essa é a verdade.
Nós não podemos esquecer, meus filhos, que Deus jamais desampara seus filhos. Essa é a verdade. Jesus jamais nos abandona, tá certo? É fato que não existe, a doutrina nos ensina isso, né? Não existe prato pronto na doutrina espírita. É self-service. A gente tem que correr atrás, não é verdade? Então, todos nós sim passamos pelo que normalmente chamamos de dificuldades e problemas, que a gente falou aqui, são desafios aqui. Mas eu disse aqui no início da nossa fala, tem pessoas passando por situações muito mais difíceis. Por provas e expiações que talvez nós não conseguiríamos suportar. Eu quero passar uns slides para vocês aqui, meus queridos amigos. São slides bem pesados no sentido de sofrimento. Mas é a realidade da vida que acontece no nosso planeta Terra. Essa é a verdade. Certo? Então, olha só. Se você acha que a sua vida é o eterno sofrimento, então olhe essas imagens. Se acha que é infeliz, ore para eles. Se acha que seu salário é baixo, que tal dela? Se acha que não tem muitos amigos, que tal dele? Quando pensar em desistir, pense nesse homem. Se acha que sofre na vida, sofre tanto quanto ele? Se reclama sobre o seu sistema de transporte, que tal deles? Se a sua sociedade é injusta consigo, que tal a dela? Estudar chateia-te? A eles, com certeza, não. Você odeia comer verduras? Eles morrem de fome. O carinho dos seus pais te cansa? Eles não têm nenhum. Você está enjoado dos mesmos jogos? Eles não têm nenhuma opção. Alguém te deu um Adidas em vez de um Nike? Ele só tem uma única marca. Não estás agradecido por uma cama para dormir? Eles gostariam de nunca mais acordar. Depois disso, você acha que tem muito o que reclamar da sua vida? Possamos refletir sobre isso, meus queridos. Olha só. Como eu disse, é fato que passamos sim por situações às vezes muito complexas na nossa reencarnação. Mas nunca se esqueçam das oportunidades que elas são de aprendizado para nós. E nunca esqueça, como Dona Carla nos ensinou, nós não estamos desamparados. Porque Deus, nosso Pai, jamais desampara seus filhos.
Jesus jamais nos abandona, meus queridos. Os nossos amigos espirituais, em especial o nosso espírito protetor, nosso querido amigo espiritual, está sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos protegendo e nos incluindo no caminho do bem. Para finalizar, eu queria passar uns slides para você aqui de uma mensagem muito bonita. Essa mensagem está no livro O Primado de um Espírito, escrito por Rubens Costa Romanelli, divinopolitano. E na sua lição primeira, intitulada Quando, Romanelli vem nos ensinar uma lição maravilhosa. O livro Primado de um Espírito, escrito há muito tempo atrás. Depois ele saiu de Divinópolis, foi para Belo Horizonte e tem inclusive casas lá homenageando o nome dele. E essa lição intitulada Quando. Quando? Filho meu, quando nas horas de íntimo desgosto, desalento te invadirá e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. E quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. E quando se extinguir o ânimo para rostares as vicissitudes da vida, e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força, capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te as adversidades do mundo. E quando, inclementes, te açoitares os vendavais da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio, em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. E quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me, a sua paciência, que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. E quando te debateres nos paroxismos da dor, e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo, que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. E quando o mundo te iludir com suas promessas falazes, e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus interesses. E quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração, e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria, que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. E quando um a um te oferecer os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança, que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. E quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão, que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. E quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, o ceticismo te avassalar na alma, recorre a mim. Eu sou a crença, que te inunda de luz e entendimento, e te habilita para a conquista da felicidade. E quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e te desiludires do sentimento de teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia, que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera
e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma filha de minha alma, que eu te conduzirei em sequências de êxtase e deslumbramento às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Olha, meus queridos, que nós possamos refletir